Então, o que acontece? A nossa obrigação aqui agora é fazer o app funcionar sem o layout. A gente tem um esqueleto para fazer o layout funcionar. Então, estou chamando os componentes login, chat e cadastro. Então, o que eu quero de login? Retorna para mim aí um H1. Quem não conhece H1, ele vai retornar uma marcação de texto que deixa negrito, só que num tamanho bem grande. Vou chamar de tela login. Vou precisar de um button. Para acessar. Vou precisar de um outro cara aqui, de um outro button para cadastrar. Caso eu esteja na tela de login e eu não tenha cadastro, eu queira cadastrar. Eu já fiz todo esse código na mão, vou copiar ele. Na tela no componente de cadastro, eu vou chamar de tela cadastro. O que ele vai fazer? Ele vai cadastrar ou chama a tela de login. E em chat, vou chamar de tela chat. O que ele vai fazer? Simplesmente eu saio do chat. Sair. E ele volta para a tela de login. Beleza, gente? Agora a gente vai no navegador. Olha a mágica. Tela login. Por quê? Porque aqui no meu app, eu disse que se o estado atual for login, ele chama meu componente login. Agora, olha o que acontece no navegador. Então, a gente estava em console.logs, a gente vem em Elements. Isso é a estrutura que o React lançou para mim, uma página HTML, com alguns scripts para funcionar. Uma div chamada root, uma div dentro de outra div, e a nossa div contendo o H1, o button e dois buttons. Então, olha só. Login, uma div. Da onde que ele está puxando a outra div? Daqui, ó, do app. E falando mais um pouco sobre a arquitetura do React, a gente tem uma, dentro de public, a gente tem uma index.html que é justamente o que ele gerou para a gente na tela. E existe uma div aqui chamada root. Essa div root, ela está analisando tudo que acontece dentro de app.js. Então, bacana. Agora vamos passar a funcionalidade para fazer funcionar os nossos botões e as nossas ações. A gente vai precisar de uma função aqui. O nome dela vai ser alterar página. Ela vai receber como parâmetro a página. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um dis.set state onde nós vamos modificar a página atual
para o página. Então, nós vamos instanciar o método no constructor, para que ao chamar essa classe, ele joga esse método para a gente em um cache e ele fica standby lá para a gente estar usando esse método. Para fazer isso, a gente chama o método dias.alterar página é igual a dias.binding.alterar página. É dessa forma que no ECMAScript 6, orientado a objeto, que você chama uma função e você declara que você quer usar essa função. É parecido com algumas linguagens de programação que a gente coloca o nome da função no cabeçalho. Então, o que acontece? Essa função de alterar página, ela não necessariamente será utilizada na página no app, mas ela vai modificar estados no app. Então, a gente vai passar essa função para dentro do componente. Como que a gente faz isso? A gente escreve o nome da função, então, como se fosse uma propriedade do HTML, a gente escreve o nome da função, ele vira uma propriedade do componente. E aí a gente passa a função via propriedade. Então, isso aqui é uma propriedade do JavaScript que a gente pode estar passando função dentro de função. Eu dei o nome da função, dessa propriedade do componente, de alterar página. Para me saber depois, dentro dos componentes, que essa função aqui, ela não é dos componentes. Ela é uma função chamada do app, mas a gente vai entender dentro do componente como que chama ela e dá para diferenciar entre funções que não são, que são do próprio app e que são advindas de outro lugar. Assim eu passo função e propriedade também. Então, se eu quiser passar um valor, por exemplo, logado, o que eu faço? Eu crio a variável logado igual. Aí, se eu quiser passar um valor, eu posso estar passando uma função get, ou posso estar passando o estado, diz.state página atual. Ele vai pegar o valor de página atual e jogar dentro de logado. E eu consigo acessar logado dentro desse componente. Nesse momento eu não julgo importante fazer isso. Vamos simplesmente fazer isso para os outros apps, que todos os apps vão manipular essa função de alterar página. Ok. Se a gente entrar dentro de login, a gente precisa executar essa função. Como que a gente executa essa função? A gente chama um método, uma propriedade onClick que existe dentro do button. Todos os componentes HTML existem essa função. E ela vai chamar um diz.handler alterar página.
preciso criar essa função, então diz.handler alterar página é igual a diz.bind.handler alterar página. E esse cara handler alterar página, como ele é um evento, ele vai receber um evento aqui. E eu vou chamar um diz.props alterar página. Quem que é esse cara? Esse cara alterar página, ele veio das props. Essas props são leituras de métodos que são passados por esses componentes. Elas entram nas propriedades do componente que a gente criou ao chamá-los e faz um loop nessas propriedades. Então, eu acesso desse componente as propriedades dele e eu tenho que saber qual a propriedade que eu criei, desse componente específico. Eu quero acessar a propriedade alterar página. Esse alterar página, por sua vez, vai executar a propriedade alterar página que está aqui no app. O que eu disse para ele aqui em login? Que ao clicar no evento, aí aqui no evento eu chamo o evento e passo a função, faço o binding da função aqui em cima, e como ele é evento, eu simplesmente tenho que passar o parâmetro evento. E aqui dentro, ele vai reconhecer o evento e vai executar o que eu pedi. Eu pedi para ele executar alterar página para cadastro. Alterar página para cadastro, a gente voltar no if, ó, se a página atual for login, ele executa o componente login. Se for chat, ele executa o componente chat. E se for cadastro, ele executa o componente cadastro. Vamos ver se funcionou. Esse erro apareceu, gente, porque eu cometi um errinho bobo aqui. Esse bind não vem aqui, ele vem no final. E eu vou dar um bind nele mesmo. Aqui também no handle tem que mudar, porque também não é assim. Eu vou dar um bind nele mesmo. Só esse detalhezinho, o bind vem no final. E eu tenho que dar um bind no diz. Agora está funcionando. Então, se eu clicar em acessar, ele foi para a tela de cadastro. E um detalhe interessante é que continua sendo só HTML. Não tem um clique aqui, não tem... Ele trocou o componente mesmo. É um componente que ele trouxe aqui para dentro. Vou recarregar a página para vocês verem. Então, olha lá. Componente login. Tela de login, button. 2 buttons, não tem um clique.
O JavaScript ele interpretou isso aí por trás e vai executar o clique para mim. Trocou o componente. Chamou o componente tela de cadastro para mim.